Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E nós vamos falar hoje na nossa série sobre teologia, sobre antropologia, que é a ciência que estuda o homem dentro da perspectiva cristã, dentro da teologia cristã, baseado nas Escrituras, baseado na palavra de Deus. Nós temos um trecho de Gênesis 3, de 6 a 8, que fala sobre a queda do homem. Homem aqui juntamente, claro, com Eva, sua esposa, Adão e Eva. Olha o que diz Gênesis 3, 6. A Bíblia Sagrada diz: quando a mulher viu que a árvore parecia de agradável paladar, era atraente aos seus olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, é um famoso trecho, né? Não dá aqui para a gente ler todo o trecho de Gênesis capítulo 3, mas é o capítulo, e nós falamos de maneira resumida, 3, de 6 a 8, um capítulo cujo tema central é a queda do homem e as consequências que essa queda trouxe tanto para Adão e Eva como para suas gerações e para toda a humanidade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, essa temática dentro da antropologia bíblica, que é a queda do homem. E o que nós podemos falar sobre essa temática tão importante que é a queda do homem? Primeiro, nós precisamos pensar acerca da validade do relato da queda do homem em Gênesis 3, como nós lemos aqui, e ela pode ser classificada de três maneiras. Primeiro posicionamento que existe sobre a queda do homem, alguns dizem que é uma lenda, né? O que significa que os fatos, para eles que creem assim, não são verídicos. Fica evidente em todo o sistema da narrativa, dizem eles, que tais ideias não possuem o valor de relatos históricos. É uma visão geral de religião e moral à luz de um período posterior, mas apresentar um conhecimento desses dias primitivos de maneira alguma é, segundo esse relato, algo totalmente sem valor. É o que dizem eles, aqueles que pensam que é uma lenda, né, que é um mito e que não são fatos verídicos. Em segundo lugar, existe um segundo posicionamento que diz o seguinte: outros, né, um outro grupo de pensadores, né, dizem que eles falam o seguinte: outros desejam preservar a verdade da história sem precisar aceitar a sua credibilidade histórica. Para eles, né, trata-se apenas de uma realidade, entre aspas, espiritual verdadeira. Por isso, por exemplo, um desses pensadores, que é A.M. Hunter, ele chama de mito verdadeiro. Ou seja, a menos que sejamos fundamentalistas e irredutíveis, dizem eles, sabemos que Gênesis 3 deve ser considerado corretamente como um mito verdadeiro. Ou seja, para eles, embora o Éden possua uma localização geográfica real e a queda de Adão tem uma data estabelecida, né, dentro da cronologia bíblica, esse capítulo testemunha para eles uma dimensão da experiência humana tão presente hoje quanto no início da história da humanidade. Em termos simples, né, eles só dizem assim: somos criaturas caídas e a história de Adão e Eva é sua e a minha história contada de uma outra maneira. É o segundo posicionamento sobre a queda do homem. E existe um terceiro posicionamento muito importante que nós vamos destacar aqui, é o terceiro posicionamento. Muitos, né, consideram esse relato como uma verdade histórica e factual. Ou seja, o relato da criação, seu início, progresso e término carregam as marcas, tanto formal quanto em substância, de um documento histórico cuja intenção é que devemos aceitar como verdade. Não apenas a declaração de que Deus criou o céu e a terra e tudo que vive e habita no mundo, como também a descrição da própria criação em todos os seus estágios.
dizem eles, né, nesse terceiro posicionamento, que outras passagens da Escritura validam a historicidade da queda, e assim nós cremos também, como por exemplo 1 Coríntios 15, de 21 a 22, Paulo faz essa menção ali. Também novamente em 1 Timóteo 2,14, o apóstolo Paulo afirma a historicidade e o fato, a realidade da queda de Adão e Eva. De modo especial, né, Paulo se refere a esta historicidade como o pecado de Adão, que ele relata de maneira mais teológica em Romanos capítulo 5, de 12 a 21. Paulo aqui compara também isso repetidamente com aquilo que Cristo fez na cruz. Ele traz um paralelo, né, um contraste entre o primeiro Adão, que foi Adão, né, lá da Eva, e o segundo Adão, que é Cristo, e a obra que ele fez por nós na cruz em Romanos 5. Então muitos entendem Gênesis 3 como uma lenda, um poema, um mito verdadeiro ou algo similar. Eles não negam que a morte de Cristo foi fatual, ainda que não concorde com o seu significado. Mas a comparação de Paulo e o contraste estabelecido aqui nessas passagens que nós estamos falando para vocês, exigem que tanto a ação de Adão quanto a de Cristo sejam verdadeiras e que as duas não são lendas ou mitos. Então, aceitar que a morte de Cristo é um fato e dizer que o pecado de Adão não seria, no mínimo, seria questionar a coerência dessa passagem de Romanos capítulo 5. Mas é exatamente isso que os barthianos tentam fazer. São os seguidores de Karl Barth, um teólogo alemão. Barthiano, por isso barthiano. Mas é exatamente isso que eles tentam fazer, né? Não apenas aceitam a historicidade da morte de Cristo, mas também para eles esse é o ponto mais alto da revelação de Deus. Eles não consideram o relato de Gênesis 13 factual, embora reconheçam, né, os barthianos, a verdade e a realidade do pecado. Porém, se de acordo com essa passagem, Cristo e seus atos estão na dimensão do fato, então o mesmo deveria ser verdade para Adão e para seus atos. Então, para nós cristãos, né, protestantes de origem histórica, mas ao mesmo tempo avivados, né, com o coração cheio do Espírito Santo, nós cremos que o relato de Gênesis capítulo 3 é um fato, não é um mito, não é uma lenda, não é uma história da carochinha. Nós cremos que a palavra de Deus é verdade suprema, ela é infalível, é inerrante e suficiente para a salvação de todo homem. Então, a Bíblia como um todo é a verdade de Deus e nós cremos na verdade de Adão e na queda do homem, bem como os seus atos e consequências que vieram através disso. Então, o primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar é os que foram tentados. Quem foi tentado nesse episódio de Gênesis 3? Qual era a natureza de Adão e a sua relação com Deus antes de pecar? O primeiro destaque que nós damos são as suas capacidades, né? As capacidades de Adão antes da queda. Sabemos que Adão possuía entendimento, razão e o que capacitava, né, essa inteligência a dar nomes aos animais e a pensar sobre o seu relacionamento com Eva, conforme descrito ali em Gênesis 2, 19 a 23. Deus também o capacitou, né, a gente vê claramente aqui no relato, a usar a linguagem para que pudesse haver comunicação entre ele e Deus. Ou seja, já existia a linguagem nessa época, antes da queda, conforme nós vemos em Gênesis 16, em Gênesis, né, capítulo 2, 16, capítulo 2, 20, capítulo 2, 23. Qual era a natureza moral de Adão e de Eva? Independente, é claro, aqui a resposta da descrição que façamos da natureza moral de Adão antes da queda, é claro que ele era sem pecado, é o que a Bíblia diz. Alguns dizem, né, que isso indica algum tipo de santidade passiva, em que Adão desconhecia o que era errado. Sua santidade era tal que o capacitava a desfrutar de completa comunhão com Deus. Talvez seja forte demais para falar sobre uma santidade positiva, pois Adão tinha a capacidade de escolher o pecado. Nós preferimos a seguinte descrição: Adão possuía o que podemos chamar de santidade, pois era mais do que inocente, né? E que a gente vê aqui, pois ele não havia passado ainda até então no teste, nem fora reprovado de criatura, pois a sua santidade não era obviamente igual à do Criador, mas Adão tinha sim liberdade para escolher, e a prova foi a própria queda. Ele tinha liberdade para escolher, para fazer uma decisão
volitiva, voluntária, né, decisões conscientes, e ele tinha uma mente capaz de avaliar essas escolhas. Né? Conforme diz um grande teólogo, pensador cristão, ele diz assim: portanto, Adão poderia manter-se se o quisesse, né, nessa posição de santidade, pois que não caiu senão por sua própria vontade, diz esse teólogo, já que, entretanto, flexível lhe era vontade para uma ou outra direção e nem lhe fora dada constância para se preservar, por isso veio facilmente a cair. Contudo, livre foi a escolha do bem e do mal para Adão. Não apenas isso, mas a sua mente e vontade estavam possuídas de retidão consumada, e todas as partes orgânicas estavam adequadamente ajustadas à obediência, até que, perdendo-se a si próprio, se corrompeu todo o bem que nele havia. Né? Corrompeu todo o bem que nele havia ao perder-se através da desobediência. Quais são as suas responsabilidades? Então, além da sua capacidade, além da sua natureza original aqui, natureza moral, nós também temos que falar sobre as suas responsabilidades. Primeiro, a responsabilidade de Adão, né, antes da queda, era exercer domínio sobre a terra. Né? Os teonomistas entendem que isso se refere ao que é chamado de mandato cultural, o qual autorizava o homem a trazer todas as estruturas do mundo sob o senhorio de Cristo. Está lá em Gênesis 1, 26 a 28. Ou seja, destruindo qualquer tipo de oposição a Deus. Os escritores já reformados entendem isso de modo similar. Contudo, não enfatizam o estabelecimento da lei do Antigo Testamento na sociedade moderna, em todos os seus aspectos. No entanto, observa que a ideia de sujeitar a terra não faz parte da ordem dada após o dilúvio a Noé e a seus descendentes, o que nos inclui, lá em Gênesis 9, versículo 1. Então, também a palavra sujeitar no Gênesis 1, 28, provém de uma raiz que significa dominar ou controlar, e refere-se ao cultivo da terra para que a raça humana pudesse se multiplicar e se alimentar. Então Adão devia administrar a terra e as suas criaturas para que pudesse sustentar as pessoas que a encheriam. Foi nesse contexto que Adão recebeu a ordem de cultivar e cuidar do jardim do Éden. Lá em Gênesis 2,15 nós vemos isso. Então presumimos aqui que o jardim teria crescido em uma exuberante desordem se Adão não tivesse cumprido essa ordem. Segunda responsabilidade de Adão, tá? Era desfrutar dos frutos resultantes do seu trabalho de cuidar do jardim. Está lá em Gênesis 2, de 16 a 17. Gênesis 2, de 16 a 17, fala sobre isso. E aí surge então o teste, né? O teste aqui de Adão. Qual foi o teste? O teste supremo era que Adão e Eva, se eles obedeceriam a Deus ou não. E a prova histórica foi que desobedeceram. O modo como provariam isso era não comer o fruto de uma das árvores do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal não poderia ser comida. Em certo sentido, essa era uma proibição insignificante em comparação com as muitas árvores do jardim das quais poderiam eles comer. Por outro lado, também era uma questão fundamental, pois essa era a maneira específica de demonstrar sua obediência ou desobediência a Deus. Então, fazendo uma comparação no transcorrer de um dia, de quantas maneiras diferentes nós somos capazes de demonstrar nossa obediência ou desobediência a Deus. É uma pergunta que fica no ar, eu te faço pensar com relação a isso. Ou seja, constantemente nós estamos diante de um teste entre obedecermos a Deus e desobedecermos, assim como aconteceu com Adão e Eva lá em Gênesis capítulo 3. Quem foi o tentador? É uma coisa muito importante. A Bíblia Sagrada diz que com astúcia Satanás usou uma criatura que Eva conhecia, em vez de apresentar-se em sua verdadeira aparência. Isso provavelmente, teria chamado a sua atenção, pois seria algo fora do comum, o que a deixaria talvez num estado de alerta. Satanás usou uma serpente real, uma vez que esse animal foi amaldiçoado após a queda, juntamente com o diabo. Então, por algum motivo, Eva não ficou assustada quando a serpente falou com ela. O tentador dirigiu-se à mulher,
provavelmente porque ela não recebera pessoalmente a proibição de Deus. Quem recebeu foi Adão, né? E como ocorreu ali com Adão, nós vemos isso no versículo 16 e 17. Como é que foi a tentação? A tentação foi uma falsificação de Satanás, ou seja, uma falsificação clara, tão parecida quanto possível com um artigo verdadeiro, mas ao mesmo tempo deixa algo fundamental de fora. Sendo o mestre da falsificação, Satanás em algum momento anterior já havia desejado ser como Deus, é o que descreve Isaías 14:14, e ofereceu a mesma proposta a Eva e Adão, né? Agora ele se aproxima de Eva com a sugestão que seu plano era igual ao de Deus, mas sem as restrições da obediência total. Quando questionou se Deus havia dito que alguma árvore no jardim estava proibida, Eva rapidamente afirmou que ela e Adão poderiam tomar de todas as árvores do jardim, exceto uma, que era essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas essa exceção pareceu vir à sua mente, né, apenas em um momento posterior. Satanás havia sugerido a possibilidade de que Deus havia imposto restrições muito grandes sobre eles. E Eva começou a gostar dessa ideia proposta por Satanás. Então Satanás, né, de maneira sagaz, continuou, oferecendo-lhes o seu próprio plano, que não continha tal restrição. Ou seja, a mulher aqui age baseada no pressuposto de que a intenção de Deus não era amigável, enquanto Satanás está empenhado em promover o bem-estar dela. Satanás, né, isso aí quem fala é Gerhardus, na sua obra Biblical Theology, página 45. Satanás então procurava o quê? Escamotear a bondade de Deus, né? Falsificar ou colocar em xeque a bondade de Deus diante de Eva e de Adão. A tentação oferecida por Satanás pode ser vista em forma de silogismo, né? A premissa maior era que essas restrições não eram boas, aparentemente. A premissa menor era que o plano de Deus incluía uma restrição. A conclusão que se chegava é que o plano de Deus não era tão bom. Por outro lado, o plano de Satanás não incluía restrição alguma. Portanto, para eles, né, dentro desse silogismo, parecia ser bom. A validade dessa conclusão depende da veracidade da premissa maior, que nesse caso não era verdadeira. Era uma grande cilada, tentação, mentira, sagaz, audácia, né, sagaz de Satanás. Ou seja, as restrições não são necessariamente ruins ou indesejáveis. Com certeza a restrição imposta a Adão e Eva no jardim era boa por parte de Deus, pois mostrava a principal maneira pela qual poderiam demonstrar a sua obediência à vontade de Deus e a sua submissão total a Deus. O plano falsificado de Satanás acabava com a restrição e oferecia uma falsa esperança. Se Eva comesse o fruto proibido, poderia ser como Deus. Outra reflexão interessante dentro da tentação é a racionalização de Eva. Como é que Eva processou de maneira racional, equivocada, é claro, dentro dela esse pensamento, essas pressuposições, né, de Satanás lançadas ao coração de Eva. A racionalização de Eva sobre o que estava prestes a fazer pode ter sido algo semelhante aqui dentro do que nós estamos abordando. Enquanto examinava a proposta de Satanás, Eva argumentou que o fruto era bom para comer e ofereceu boas coisas a Adão, que dentre as suas responsabilidades era cuidar da sua esposa. Ou seja, além disso, por que Deus proibiria um fruto que era tão agradável aos olhos, né? Pensou aqui Eva na sua mente. Afinal, ele criara tantas outras coisas belas para que delas desfrutassem. Além disso, Deus certamente desejaria que eles obtivessem um conhecimento. Ela começou a pensar. Portanto, comer do fruto era desejável, até mesmo necessário, e o mandamento expresso de Deus para que não comesse sumiu então da mente da mulher. As bênçãos que o Senhor lhes oferecia foram rapidamente esquecidas e a mente de Eva parecia cheia apenas de racionalizações. O fruto lhes daria sustento físico, seu gosto era agradável e aumentaria a sua sabedoria. Então, tendo justificado o que estava prestes a fazer, tomou então do fruto da árvore e o comeu.
Quais foram as consequências, as penalidades sobre a queda do homem, Adão e Eva, aqui em Gênesis 3? Primeiro, sobre a raça humana, está lá relatado em Gênesis 3, de 7 a 13. Em primeiro lugar, houve um sentimento de culpa, como fica evidenciado pela tentativa de esconder-se de Deus, que nós lemos no início desse vídeo, no versículo 7. Segundo lugar, a perda da comunhão com Deus, como fica evidenciado em sua tentativa de se esconder de Deus, no versículo 8. Isso também trouxe a toda a raça humana a morte física, tanto a morte física quanto a morte espiritual, que é ser banido da presença de Deus, né, enquanto não nascerem de novo. Então a morte sempre implica numa separação entre homens e Deus. Adão e Eva experimentaram imediatamente a separação espiritual e entraram num processo de decadência quanto ao seu corpo, cujo resultado final foi a morte física. Está lá relatado em Romanos 5, 12, Paulo fala sobre isso, tá? E conosco não é diferente. Segundo lugar, sobre a serpente, quais foram as penalidades sobre ela? Estão lá relatadas em Gênesis 3, 14. A serpente foi condenada a rastejar, o que talvez fosse um sinal de degradação, e ou indicasse que ela era uma criatura que andava antes dessa penalidade ter sido imposta sobre ela. Essa condição continuará existindo até mesmo durante o milênio. Lá em Isaías 65, 25 menciona esse fato. Na verdade, todo o reino animal foi afetado pela queda, é o que mostra a Bíblia. Isso ocorreu para que o homem, em sua condição caída, pudesse continuar exercendo certo grau de domínio sobre os animais, conforme relatado em Romanos 8, 20. E a penalidade sobre Satanás, está lá em Gênesis 3,15, a Bíblia diz que a descendência de Satanás e a descendência da mulher entrariam em coalizão, em choque. Ou seja, haveria inimizade entre a descendência de Satanás, que são todos os perdidos, conforme João 8,44 e Efésios 2,2, com relação à descendência da mulher, que são todos os membros da família de Deus, conforme João 1,12. Né? Então, existe sempre esse choque de descendências, descendência de Satanás contra a descendência da mulher que gerou Jesus. Segundo lugar, além desse choque entre as duas descendências de Satanás e de Cristo, de Deus e do diabo, a segunda penalidade foi a morte para Satanás, ferimento para Cristo, ou seja, uma pessoa da descendência da mulher, que seria aqui no caso simbolicamente, metaforicamente, né, e que se realizou Jesus Cristo, iria golpear mortalmente a cabeça da mulher, está lá em Gênesis 3, fala sobre isso, e iria golpear mortalmente a cabeça de Satanás. Isso ocorreu na cruz, em Hebreus 2,14 menciona isso, 1 João 3,8. Além disso, Satanás faria com que Cristo sofresse, ou seja, ferirás o calcanhar, diz a Bíblia em Gênesis 3,15. Os judeus que viveram antes de Cristo demonstraram uma aceitação velada da ideia messiânica de Gênesis 3,15, ok? E sobre Eva e as mulheres, o que viria de penalidade? Gênesis 3,16 fala da dor na concepção, como primeira consequência a Eva e as demais mulheres que seriam descendências de Eva. Deus iria multiplicar os sofrimentos que a mulher sente na gravidez, o nascimento de seus filhos passariam a ser acompanhados pela dor, conforme diz a palavra. E segundo penalidade, o desejo da mulher seria para o marido, ou seja, aqui alguns entendem, né, segundo a penalidade, onde o desejo da mulher seria para o marido, alguns entendem que isso indica uma compensação pelo sofrimento e pela dor do parto. Ou seja, apesar da dor, ela sentiria uma profunda atração sexual pelo marido e desejaria ter filhos. Outros já dizem, outros pensadores atribuem isso a outro significado. Ela teria o desejo de controlar o marido, algo que, claro, contraria a ordem estabelecida por Deus lá em Efésios capítulo 5. A mesma palavra para indicar desejo é usada com esse sentido lá em Gênesis 4, 7, tá bom? E a terceira consequência sobre a mulher seria a hierarquia do poder. Além do desejo da mulher ser para o marido, além de ter dores na hora do parto, né, na geração de filhos, a terceira consequência sobre a mulher seria a hierarquia do poder. Ou seja, a mulher seria dominada pelo homem,
um arranjo hierárquico necessário para o mundo pecaminoso. O Novo Testamento não defende esse arranjo, né, mas menciona ele em 1 Coríntios 11:3, 1 Coríntios 14:34, Efésios 5, 24 a 25, e Tito 2, de 3 a 5, e 1 Pedro 3, versículo 1, versículo 5, versículo 6. Sobre Adão e os homens, quais seriam as consequências? Também são 3 consequências sobre Adão e os homens. Primeiro, a maldição sobre a terra. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Ela passaria a produzir cardos e abrolhos, aumentando o trabalho do homem para fazê-la produzir, né? Antes disso, o trabalho de Adão era agradável, satisfazia. Agora, então, passaria a ser mais difícil e sem tantos resultados como antes da queda. Segundo lugar, a morte física aqui. Adão e toda a humanidade voltaria ao pó da terra quando morresse. E em terceiro lugar, a expulsão do Éden. Adão foi lançado fora do jardim, e esse foi um ato com sentido tanto geográfico quanto espiritual, simbolizando a quebra da comunhão com Deus. As demais consequências também aparecem na Bíblia Sagrada, ou seja, além das penalidades específicas, 2 consequências importantes do pecado de Adão e Eva devem ser destacados aqui por nós. Em primeiro lugar, todo pecado afeta outras pessoas. O pecado de Eva afetou Adão, e o pecado de Adão afetou toda a raça humana. Ninguém peca totalmente isolado, sem que haja consequências sobre outros. Tudo o que fazemos ou deixamos de fazer, de uma maneira ou de outra, afeta pouca ou até muita gente. Em segundo lugar, o que nós podemos aprender com tudo isso que estamos falando? O pecado, após ser cometido, jamais pode ser desfeito. É possível experimentar, é claro, o perdão e a comunhão restaurada com Deus, mas a história não pode ser desfeita nem apagada. Adão e Eva, depois de expulsos, não poderiam retornar ao jardim do Éden. Esaú não seria capaz de recuperar o direito de primogenitura que ele vendeu ao seu irmão Jacó, lá em Hebreus 12, 16 a 17. Então, por causa do seu pecado, também Moisés não entrou na terra prometida, apenas a observou de longe nas montanhas ali, conforme Números 20, 12 e Deuteronômio 3, 27. E o reino foi tirado de Saul e de seus descendentes, porque ele não esperou por Samuel para oferecer os sacrifícios, conforme relatado em 1 Samuel 13, versículo 13 a 14. Esses exemplos servem de alerta para cada um de nós, que todo pecado traz consequências terríveis. Mesmo assim, essas 2 consequências tinham outro lado, ou seja, o pecado afeta a outros, mas a graça também e a bondade fazem o mesmo. A história não pode ser apagada, mas o futuro pode ser diferente e até melhor, quando aprendemos as lições da história, tanto bíblica quanto nossa, né? Paulo entendeu que a conduta de João Marcos na primeira viagem missionária desqualificava ele para seguir com eles na segunda viagem. Está lá relatado em Atos 15, 38. Mas Marcos, João Marcos aqui, deve ter aprendido algumas lições com isso, porque mais tarde Paulo desejou ter João Marcos ao seu lado novamente. Está relatado lá em 2 Timóteo 4:11. Ou seja, a queda afetou todos os seres humanos, trazendo privação, morte, e sempre será o pior evento de toda a história da humanidade. Porém, onde abundou o pecado, diz a Bíblia Sagrada, superabundou a graça de Deus, e aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, conforme Romanos 5:20 e 1 João 2:17. Então, coloca a tua vida em ordem, lembre-se das consequências terríveis que o pecado trouxe a Adão e Eva e aos seus descendentes, incluindo nós. Lembre-se, o pecado é mortal, o pecado é destruidor e avassalador. Todo pecado, ele é intransferível e de responsabilidade pessoal, mas a colheita do pecado ela acaba vindo não só de maneira individual, mas também de maneira coletiva. Então, coloque em ordem a tua casa, não viva abrigado no pecado, fazendo coisa errada, conserte-se diante de Deus, se arrependa dos seus pecados, confesse os teus pecados, busque ajuda se você não estiver dando conta, que Deus te dê graça, unção para triunfar sobre o pecado. Como a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Vocês já não são mais escravos do pecado, diz o Senhor, nem debaixo da lei da morte e do pecado, mas estão debaixo da graça de Deus, conforme Romanos nos ensina também. Que a graça e a paz de Deus venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família, e que a bênção do Senhor esteja sobre nós nesse estudo tremendo de teologia, de antropologia, onde nós abordamos a queda do homem, tudo aquilo que englobou, tudo aquilo que envolveu e as consequências que a queda do homem trouxe a toda a raça humana. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém e amém.